Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Atendei por vós e por todos que Deus vos confiou. A palavra que o apóstolo Paulo deixou para os seus irmãos, em especial os líderes que representavam toda a igreja em Éfeso. A reunião se deu fora da cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo estava fugindo da publicidade. Em Éfeso, ele encontraria multidões de pessoas conhecidas que queriam abraçá-lo, conversar com ele, e ele não tinha tempo para isso. Ele já estava de viagem para Jerusalém, aonde iria levar uma grande quantia de dinheiro arrecadado na forma de ofertas entre as igrejas da Macedônia e da Acaia, a Grécia. E com essa oferta, ele esperava ajudar os irmãos em Jerusalém, que estavam passando fome, mostrar a unidade da igreja. A igreja em Jerusalém era muito reticente quanto à unidade. Eles continuavam, mesmo depois daquele concílio de Atos, capítulo 15, a igreja em Jerusalém se mostrava segregatória. Eles eram muito sectaristas e segregavam os crentes gentios. Eles não aceitavam muito os crentes gentios. E o apóstolo Paulo quis aplacar um pouco aquela repulsa que os crentes em Jerusalém tinham para com os crentes gentios. Os gentios levantariam uma grande oferta para ajudar os crentes da Judéia a sanar um pouco a sua fome. Por causa dessa urgência da missão, e nessa missão Paulo seria preso, a partir dali ele estaria exercendo o seu ministério apenas de dentro da prisão. O apóstolo Paulo tinha urgência dessa missão, ele tinha uma data, ele queria chegar na época da festa, talvez para causar um espetáculo. Interessante, eu creio que foi um erro dele, mas Deus usou o erro dele para realizar a vontade dele, de Deus. E o apóstolo Paulo, em Éfeso, não quis gastar muito tempo com a multidão de cristãos gentios ali da Ásia, mas em Jerusalém ele queria o contrário, ele queria chegar numa época de festa e mostrar para todo mundo reunido que os cristãos dentre os gentios eram de coração grande, que estavam ajudando. Aquele plano de Paulo não deu certo. A publicidade, na verdade, foi contra ele e acabou fazendo com que ele fosse preso. Mas vamos focalizar o pensamento dele com relação à igreja em Éfeso. Não querendo gastar muito tempo com muitos irmãos em Éfeso, ele chamou os líderes, os anciãos, os presbíteros da igreja, numa cidade perto chamada Mileto. Esta reunião sobre a igreja em Éfeso se deu na cidade de Mileto, apenas com os líderes. Nós precisamos aprender a reunir os líderes. Eu tenho falado, por exemplo, sobre a diferença de uma célula para um culto aberto. Os cultos abertos são bons, são necessários, e nós precisamos multiplicar estes cultos nas casas, nos escritórios, nas fábricas, nas empresas, nas escolas, nas universidades. Nós precisamos levantar a bandeira do Senhor. Nós precisamos levantar a bandeira do Senhor e fazer cultos em todo lugar, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, na praça, de público, em todo lugar, cultuarmos ao Senhor. O culto é aberto, em especial nas casas. Nós precisamos fazer cultos. Mas a reunião de célula é diferente. Embora, na maior parte das vezes,
uma reunião de célula se dê numa casa, mas a reunião de célula é só com os líderes, com irmãos definidos, que estão compromissados. A célula é como uma escola. Na escola só vão alunos matriculados. A escola não dá reuniões abertas sobre português, matemática, ciência, literatura, geografia. Não. A escola não dá reuniões abertas sobre essas coisas. Ela dá aulas para os alunos matriculados. A célula é só para os compromissados. E o assunto da célula é a prática. Não é necessariamente a teoria, é a prática. O que cada um está praticando, como está a sua vida individual de pecados, devoção a Deus, leitura da Bíblia, a vida financeira, ofertas, dízimos, o relacionamento familiar, como está na família, e, enfim, cada um abre o seu coração para que os outros possam ajudar, orar, e quando há pecados, são confessados ali na célula, para que todos da célula possam saber e ajudar e orar na restauração daquela pessoa, e o assunto, em princípio, não sai dali. As intimidades expostas ali na célula não são levadas para fora. A reunião de célula é fechada, mas aquele grupo da célula não é para ficar só em torno da célula. A célula tem uma obrigação diante de Deus de fazer um culto maior, agregando outras pessoas. Não na célula. Só deve ir para a célula quem é compromissado. Mas nada impede, e é vontade de Deus, que aqueles irmãos da célula alavanquem reuniões maiores com outros e outros e outros, para serem atingidos também. Então eu diria, uma célula com meia dúzia de pessoas é só para ser com meia dúzia de pessoas. Mas eles podem alavancar uma reunião com 20, 30 pessoas, um culto aberto. Cada um vai convidar, vai chamar alguém, o outro para louvar, o outro vizinho, e vamos abrir aquela reunião de culto. A célula com meia dúzia é para alavancar uma reunião com 20, 30 pessoas, para ouvirem a palavra de Deus e poderem ter oportunidade de conversar, evangelizar e, enfim, orar juntos. A célula tem que estar em atividade para crescer, aumentar, mas a célula é só dos compromissados. Quando uma outra pessoa for atingida, também se decidir, se compromissar, ela pode ser levada para a célula. O apóstolo Paulo dá a ideia dessa dimensão aqui. A igreja em Éfeso era gigantesca, milhares de pessoas, e ele convocou os presbíteros. Nós não sabemos, não houve uma contagem, se todos os presbíteros foram, se algum faltou. O fato é que ele reuniu os presbíteros na cidade de Mileto, e ali, então, ele transmitiu o que ele queria transmitir. Ele era muito contundente e convicto na certeza de que o ministério dele em Éfeso acabou. Os irmãos em Éfeso nunca mais veriam o seu rosto. Ele então chamou os presbíteros e disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como supervisores, para pastoreares ou pastoreardes vós a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Bem, eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes, dentre vós mesmos se levantarão irmãos vaidosos, soberbos, querendo dividir o rebanho, falando coisas pervertidas para arrebanhar os discípulos atrás. Vigiai, vigiai. Vocês se lembrem de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar cada um de vocês com lágrimas, e até trabalhando, eu trabalhei noite e dia para não ser pesado a vocês, para dar exemplo. Agora, a partir de agora, vocês vão assumir a responsabilidade sobre este rebanho.
Inicialmente, Paulo deixou o Timóteo para continuar aquela transição, mas só por pouco tempo, porque Paulo convocou o Timóteo depois para estar junto dele. Naquele momento, Paulo estava atribuindo a cada presbítero, a cada líder, a responsabilidade pelo cuidado das ovelhas. A ideia que nós temos hoje de igreja é muito distorcida em relação ao que Deus deseja. Para Deus, a igreja são pessoas compromissadas. Uma pessoa que é crente, que só assiste a reunião de vez em quando, não tem compromisso com a igreja, para Deus não é da igreja. A palavra igreja quer dizer os chamados para fora, convocados por Deus para fora do mundo. Em Éfeso, Paulo convocou os líderes para atribuir a eles a responsabilidade por cuidarem de cada membro que Deus tinha dado. Numa célula, cada irmão vai entender isso, o seu compromisso com os outros da célula, mas cada um vai receber responsabilidade por cuidar de outros, por expandir o evangelho, por cuidar de outras vidas. Isto é o modelo cristão. E ali, então, em Mileto, Paulo reuniu os líderes, os presbíteros da igreja em Éfeso e disse: a partir de agora, a responsabilidade vai ficar com vocês. Cada um de vocês vai ser responsável por um grupo de pessoas. Na igreja, todos têm que ser cuidados, todos têm que ser contactados individualmente e estarem debaixo de autoridade. Para Deus não é para ter membro avulso na igreja, crente voador, borboleta. Cada um precisa ter compromisso e se reportar ao seu líder. E o apóstolo Paulo, então, enfatizou este modelo. O exemplo Jesus deu, eu segui o exemplo dele, eu dei exemplo para vocês, vocês viram a minha vida como exemplo durante 3 anos e agora eu responsabilizo vocês. Hoje é para ser da mesma maneira. Eu preciso dar exemplo da minha vida e quem convive comigo vai aprender, mas não para ficar a vida inteira pendurado em mim, dependente de mim. Você precisa sair e cuidar de outras vidas. Eu vou dar todo o meu apoio, estarei à disposição, até quando Deus quiser, porque pode chegar o tempo em que Deus me tire daqui e leve para outro lugar. Deus tirou Paulo de Éfeso e levou para outro lugar. Deus é Deus, Ele é soberano. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero estar à disposição de todos. Mas eu quero cobrar de cada irmão resultados. Cada pessoa que se reporta a mim não é para ficar a vida inteira dependente como criança. É para crescer espiritualmente e cuidar de outros. Eu quero ver irmãos que façam discípulos, cumprindo a ordem de Jesus. Irmãos que passam a vida inteira na igreja, só assistem reunião, não é boa coisa não, para não falar muito. Eu quero lidar com pessoas que dão fruto, que façam discípulos e depois eu vou cobrar, como Deus cobra de mim e o Senhor vai cobrar de todos nós quando da sua volta, entendeu?